Bom dia, alunos! Hoje nossa aula será sobre a Guerra Fria e seu principal herói, Che Guevara. Então anotem aí que vai cair no Enem. Vai? Che foi um grande líder humanista e pacifista que lutou pela igualdade, pela vida e pela paz mundial. Tá certo. Professor, então Che Guevara lutou pela paz e pela vida? Porra. Sim, ele foi um grande herói revolucionário anti-imperialista. Ué, mas eu vi na internet que Che Guevara executava friamente muitos inimigos políticos. Em qual blog imperialista ou canal fascista neocon você ouviu isso, garoto? Aqui diz... Site oficial das Nações Unidas, professor. Boa introdução, Acabou a aula, velho. galera. Até Cara semana que criativo vem. da porra, velho. Cara, todo professor de história... tudo, velho. Eu tive eu sempre falei dele, da época da 8ª série, não vou dizer o nome dele aqui que não vem ao caso, né? Mas, cara, ele amava Karl Marx, amava Che Guevara, tinha a camisa dos caras como se fosse um bagulho muito doido. E eu ficava, caralho, velho, os cara de fato era muito foda, né? O cara, né, naquela época, garotão, velho, depois de um certo tempo, o cara vai sabendo das coisas, bicho, que loucura, velho, porque assim, quando eu era criança também, nessa época, eu não entendia porra nenhuma também. Mas eles sempre chegavam com a camisa preta, com a cara do Che Guevara lá na camisa, e falava essas coisas, não exatamente do jeito que o cara falou aí, tá ligado? Mas nessa linha, pô, e pra mim o Che Guevara era foda, tá ligado? Só depois que você vai lendo e tal. Deixa eu ver se tem aqui que era o Che Guevara, porque o Che Guevara que era o Che. Aí o Che Guevara era simplesmente um maluco. Revolucionário. Mas tá ligado que Severino lá do... Não sei nem como é que escreve o nome do filho da cangaço, puta. É Guevara? do cangaço, o bicho era... Ou é Che Guevara? Bravo. Não sei nem como é que se escreve, velho. O nome desse filho da puta. Foda-se. Che Guevara com G, porra. Che, bota CHE, depois Guevara. Che Guevara com G, pô. Você quer com G? O Guevara, viado. Vai se fuder. Deixa eu dar play aqui, velho. Vai tomando cu. Tô burro não, pô. Porque, cara, quem que vai dar moral pra maconheiro, pô? Vai se fuder. O cara matava viado, puto, e os caras ainda usavam essas porra, velho. Esse vídeo foi patrocinado por World of Warships, um jogo de ação e estratégia com batalhas navais a bordo de mais de 400 navios históricos e bem realistas. Jogo da velha Ed. Não utilizar o código dos outros navios. De navio, esqueci o nome dessa porra desse transporte do nada. Cara, ele tá parecendo o Rodrigo. Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos. Rapaz lá do Impérios Adentro. Mundo Canibal. A Segunda Guerra Mundial finalmente Tô ligado. o mundo estaria em paz. Piologo. Novos Isso. sonhos poderiam Ele ser fala Rodrigo Faro, reconstruídos. Pessoas felizes, alegres, Dança, com uma gatinho, vida dança. inteira pela Pior que frente. parece o Piologo Em mesmo, qualquer viado. planeta normal isso teria acontecido. Só que ele tá mais gordinho. Mas normal esse planeta não é. É porque nenhum planeta pode ser normal se conseguir juntar na mesma frase bigodudo, sociopata, socialista, genocida e Stalin. Até o Bolsonaro tá aí. Graças a ele e aos seguidores revoltados dele, o mundo voltaria a ser uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Mas não tema, ninguém pode sair por aí explodindo coisas, a não ser que seja um radical islâmico ou os Estados Unidos. Mas o que os Yankees queriam explodir mesmo era o socialismo e tudo que começasse com a palavra social. Os russos detestavam o capitalismo e sua geração desigual de riquezas. Os americanos detestavam o socialismo e sua geração igual de pobreza. How dare you? Depois da Segunda Guerra Mundial, essas duas superpotências dividiram o mundo em dois, em uma disputa política e ideológica que a gente chama de Guerra Fria, mas que fez o mundo inteiro ferver. Man, eu daria tudo pra ver a cara daquele chucrute quando vocês tomaram Berlim. Mamãe ficaria orgulhosa em me ver chutando aqueles traseiros nazistas. Ai, ai. Não sei quanto a vocês, mas eu tô sentindo um vazio por dentro agora. Que é isso, Truman? E a nossa amizade, camarada? Nós derrotamos o nazismo juntos, lembra? É, acho que você tem razão, meu camarada. Senhor. É, meu Desculpe camarada. incomodar, mas encontramos burgueses safados com propriedade privada na mãe Ráxia. O que devemos fazer? Pera aí. Deixa eu ver o que Marx diz que a gente tem que fazer com burguês safado. Matar.
Matem todos? Matem todos. Derrubaram o charuto aí, vai pegar Depois fogo. da Segunda Guerra Mundial, E os aquela Estados Lessie no Unidos e a quadro União ali, coisa Soviética bonita. perceberam uma verdade clara e incontestável. Comunismo e capitalismo eram diferentes demais para existirem no mesmo planeta, quiçá na mesma galáxia. Então, a partir de 1947, Tá as fumando duas milho, velho. superpotências fariam de tudo para mandar no Não, mundo. acho que é um cachimbo. Era o Parece, começo de uma né? era de luta ideológica e econômica entre americanos e soviéticos que sugaria o mundo de uma vez. A Guerra Fria. Era Guerra Fria porque não era quente. Não tinha explosões, tiro, bomba, sangue. Pelo menos não entre americanos e russos. Eles Era deixavam os divertido, outros não países tinha. se matarem por eles. E assim o mundo foi dividido em três. Não, monetinha. O primeiro Só mundo que não era apoiava o eles que brigavam, capitalismo, entendeu? o segundo mundo apoiava o comunismo e o terceiro mundo apoiava... Tanto nada. faz. Mas quem É diria que a sempre a escalada bagunça, de né? tensão que levou à Guerra Fria começaria por causa de um coração partido? Uma gaia, velho. Que história é essa de bomba atômica, É Truman? triste, né? O Tal que é da que Gaia você tem a mexe dizer com em sua qualquer defesa? pessoa, né, velho? Não tem Calma, jeito. Stalin, eu posso explicar? Seu cachorro, Uau. vocês destruíram o Japão com uma bomba e não me comunicaram. Eu jamais concordaria com essa barbaridade. A gente exagerou, camarada, eu sei. Claro que sim. Vocês ficaram com o Japão todo pra vocês e não deram nada pra mim? Isso é um absurdo. Depois de deixarem Stalin de fora de Hiroshima e Nagasaki, Truman e Churchill sabiam que nunca mais tirariam aquelas fotos bonitas ao lado do camarada. Antes e depois que a guerra terminou, eles fizeram várias conferências para determinar quem ficaria com o quê. Stalin pegou a Europa Oriental inteira. A Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria, Grécia, eram todos peões soviéticos agora. E para piorar, Stalin não cumpriu a promessa de se retirar do Irã após o fim da guerra. Churchill achou isso um absurdo e isso não ia ficar assim. Da hora. É assim que vocês querem acabar, Yankees? Dá mole só pra ver se essa praga não vai chegar aqui e devorar vocês também. Em um discurso inflamado nos Estados Unidos em 5 de março de 1946, ele chamou essa dominação soviética que separava a Europa Oriental e Ocidental como cortina de ferro. Churchill defendia uma aliança anglo-americana urgente contra a postura agressiva soviética. O presidente Truman concordou com o Bulldog britânico. Então, em 12 de março de 1947, ele apresentou ao Congresso americano a doutrina Truman, que dizia clara e abertamente que, abre aspas, defenderia o mundo livre contra a ameaça comunista. A partir de 1947, todos os países que quisessem se libertar do comunismo Kratos, é teriam verdade. apoio americano. E esse apoio era um negocinho verde que todo comunista deseja, mas que vai negar até a morte. Maconha? Dinheiro. Maconha os caras têm, Dizem velho. que o dinheiro não compra felicidade, mas se você fosse um país ferrado depois da Segunda Guerra Mundial, você ia ficar bem feliz se alguém te desse uns milhões de dólares. Com o Plano Marshall, Truman queria exatamente isso: comprar o comunismo da Europa, literalmente. E ferrada a Europa estava e ela abraçou a ajuda. Menos, vamos mostrar para esses Yankees que não precisamos desse dinheiro sujo deles. Sim! Nossa causa é justa! Sim! Viva o comunismo! Abaixo o capitalismo! Sim, eu vou ser o dinheiro. Stalin morria de medo do capitalismo corromper a mente pura dos comunistas do Bloco Oriental. Então ele resolveu proibir a ajuda. Ainda bem que Stalin fez isso, porque senão hoje teria um monte de socialistas usando iPhone. Já pensou? Que viagem? E para piorar ainda Envergonhado, mais as você viu? tensões com o Ocidente, Stalin e o Exército Vermelho resolvem apoiar um golpe fatal na última democracia que ainda resistia no leste europeu, a Tchecoslováquia. O golpe de Praga se tornou o símbolo da Guerra Fria. Se ainda havia líderes ocidentais em dúvida de tomar o lado americano na guerra, depois do golpe, essa dúvida acabou. Já no primeiro ano, o Plano Marshall foi aprovado com um orçamento de 5 bilhões, passando para 14 bilhões nos anos seguintes, o equivalente hoje a 100 bilhões de dólares. O Plano Marshall se tornou um pesadelo comunista.
Em 1948, o Reino da Grécia venceu sua guerra civil contra o Olha a Partido espada do Comunista. Kratos, velho. A Aliança Comunista Socialista foi derrotada na Itália pelos Até democratas o Papa cristãos. ganhou, velho. E com essas vitórias, os Yankees perceberam que para continuar na frente de seus inimigos, eles precisavam de uma coisa tão forte e poderosa quanto dinheiro e armas. Não é possível! Ele não quer falar! Não se preocupe, senhor. Ele vai falar. Cara, é o Arnold, velho. Tortura. É a parte mais interessante do negócio. É o que resolve. Resolve. Acho que ele não vai falar, senhor. Pois é. Que droga! Nós precisamos conseguir informações com inteligência. Senhor, eu tenho um homem certo para isso. Vocês viram? É, camarada. Ah, é o cara do Acho Metal que o Gear chefe vai Solid. invadir Ele a... mesmo. Damn! Esse troço ainda vai me matar do coração. Vou chegar mais perto para ouvir de novo. Sério? Quer dizer que ele vai invadir a... De novo, coronel! Para de me encher o saco! O cobra pelado e o cobra Acho dura. que não foi nada, não. E foi mais ou menos assim, ou não, que em 1947 nascia a CIA. E em 1954 os soviéticos criaram seu equivalente comunista, a KGB. Fala logo, burguesinho Matou uma de cocô. galera da porra, velho. Tá bom, É, mas Foi fala. o serviço secreto da Então, Rússia, né? o que pô, vocês é querem top. pegar agora? A Alemanha Oriental. Ted Stone Viu? fala muito sobre essa É parada. né? muito melhor colaborar. Calma, Sim. Danilo. Pronto. Agora deixa eu O ir. Putin era da KGB, né? Claro. Era. Vladimir Ele é o que, Putin. pelo menos é o que é dito. Uma nova era de espionagem havia começado e ela seria uma das armas mais importantes da Guerra Fria. Mas o sistema nervoso de toda essa tensão continuava sendo a capital alemã, Berlim. Para pressionar os aliados ocidentais a deixarem Berlim sob controle soviético, Stalin ordena o bloqueio de Berlim. Trens, carros e barcos estavam proibidos de entrar na cidade. E para continuar alimentando a cidade, os aliados criaram a Ponte Aérea de Berlim, efetuando mais de 200 mil voos. E depois de uma derrota esmagadora nas eleições municipais, os comunistas criaram sua própria Berlim, a Força. A partir de 1949, o mundo teria duas Alemanhas e duas Berlins, a ocidental capitalista e a oriental comunista. E aí, mano, como é que tá desse lado aí? Ah, Bem. tá tudo indo. Temos McDonald's, Coca-Cola, televisão, rádio, carros. E vocês aí? Ah, aqui a gente tem Inchada, pá. É, fome. Alemanha Ocidental, aí vou eu. Porra. Saia não, balão. Estranho, Da hora a socialismo é um explicação. sistema tão justo e igual. Por que tinha tanta gente arriscando a vida para pular para outro lado? Para Por que aumentar a será? pressão contra a União A Soviética, o tio estrela Sam lidera os países fazendo a europeus na boneca. criação da OTAN. Em abril de 1941, Botão. para equilibrar as forças, a União Soviética também cria sua aliança em Agora que eu vou 1955, entender. chamado de Pacto de Varsóvia. Ai, caralho. E ao mesmo tempo ela desenvolve e testa com sucesso sua primeira bomba atômica. Mas o bloco socialista não era só poder de fogo. A imprensa também assumiria seu importante papel de informar o povo com muita liberdade e transparência. Tá na hora de provar para o mundo que o socialismo também é liberdade de imprensa. Então podemos falar mal do socialismo, senhor? Claro que sim. Queremos um governo transparente para todos. Que bom, senhor, porque eu acabei de fazer um artigo inteiro falando dos podres do socialismo. Mata o homem. Mas só por curiosidade, onde é seu jornal mesmo? É aquele bem ali, senhor. Caralho. Mas não se deixe enganar. A imprensa comunista era livre sim. Afinal de contas, a imprensa era o próprio governo. O que poderia dar errado? Mas enquanto isso, a China estava um caos. Guerra civil para todo lado. Então imagine que você seja um chinês e precisava escolher um líder para apoiar na guerra. De um lado você tinha ele, cara de mal, com um bigodinho Isso sinistro, tem cara de mal aonde, careca. velho? segurando uma É, espada. tem não, Pô, velho. parece um alcoólatra, caralho. Ah, o bicho Pô, você passa um for puta num bar, respeito agora nessa você vai ver um roupa caba dele, desse, pô, bebo. Só uma Cara. merda. Porra, eu achei que tem um Ainda. cara com moral pra É essa claro ideia, que você desculpa. não apoiaria ele. Porque do Que outro roupa lado da hora, tinha velho. É outro a roupa careca. dele, pô. Passa Mas com um respeito pra rostinho caralho. fofo, bochechas rosadas de ursinho de pelúcia,
com um sorriso meigo e Eita, encantador. Kim Jong 3. Com essa doçura toda, é claro que você É, o apoia Kim ele. Jong-un, pô, é E verdade. ele vence. E 70 milhões de pessoas morrem. E olha só quem tá do ladinho dele na foto. Meu amigo. que Resumindo. confusão. Se Stalin e Uma Mao bagunça. vivessem mais um pouco, até alienígenas eles tinham matado. Caralho. Pode Mas deixar a no partir cabelo de dos caras. 1950, a Guerra Fria Rapaz, esquentou isso de começou vez. Calvície com cheio de A Guerra da Guevara, Coreia aí já explodiu estamos com a já invasão da na Coreia do Coreia, Norte isso para o mesmo, Sul. Os Achei americanos, liderados por Douglas MacArthur, ajudam o Sul enquanto os soviéticos apoiam o Norte. E em 1953, a guerra termina com um cessar-fogo, resultando no estabelecimento de uma ditadura totalitária na Coreia do Norte. E num dos poucos momentos onde a morte deve ser louvada, Stalin morreu em 1953 e no lugar dele entrou Nikita Khrushchev como novo líder da União Soviética. No mesmo ano, Truman concluiu seu mandato, cedendo a sala oval para o casca-grossa veterano da Segunda Guerra, Dwight Eisenhower. Nikita queria desestalinizar a União Soviética. Começou a denunciar crimes de guerra de Stalin, mudou até o nome de Stalingrado para Volgogrado. Apesar dessas ameaças, um plano para aproximação chegou a ser cogitado, mas foi logo cancelado depois que soviéticos abateram um avião espião americano no espaço russo. E mais furioso ainda, Nikita inflamava seus discursos de superioridade nuclear, dizendo que poderiam atacar qualquer cidade americana com suas ogivas. O cara tava E bravo. Eisenhower disse que poderia atacar também, mas ficou só nisso, graças a Deus. E com a chegada do presidente Kennedy, os Estados Unidos passaram a comer pelas beiradas nas chamadas guerras por procuração. Dessa forma, Kennedy minaria a força soviética em países em conflito sem ficar nas perigosas ameaças de guerra nuclear com a União Soviética. Aproveitando esse caos e instabilidade mundial, várias nações começaram seus processos de independência durante as décadas de 50 e Ó, o 60. Barack Obama ali. A e o descolonização Maomé. virou uma febre que se espalhava no Maomé. continente africano e na Ásia, criando novos países independentes, mas que passariam a enfrentar guerras civis terríveis por muitos anos. E a Terra era pequena demais para americanos e soviéticos. Agora eles queriam o céu, literalmente. De 1957 a 1975, a corrida espacial iria provar quem iria mais longe. Os russos enviaram o primeiro satélite, mas os americanos pisaram na Lua. E de lá eles viam uma Terra redondinha pro desespero de quem achava que a Terra era plana. Deixando esse negócio de Terra plana no passado, porque quem em 2021 acreditaria num negócio desses, né? Pois é. Com os países É, africanos pior e que tem asiáticos gente pra conquistando caralho sua que independência, acredita uma nessa poderosa dupla se levantaria na Era América criança contra o quando assistiu, imperialismo Léo. americano. Toque, toque. Quem é? Castro e Che. Finalmente conseguimos derrotar Batista, aquele porco imperialista. Sim, agora precisamos levar a paz e a igualdade para a América Latina e o mundo, hermano. Senhor, encontramos esses inimigos políticos atrapalhando a revolução. O que devemos fazer? Mata. Para o vídeo! Matem todos. Tem duas. Alunos, o que vocês vão ver agora é propaganda imperialista reacionária burguesa mentirosa. Pronto, falei. Matem todos. Agora, Fidel, se me dá licença, vou escrever um discurso para a ONU sobre como os americanos são assassinos sanguinários. Na fortaleza de La Beleza. Cabanha, Che Guevara em pessoa foi responsável pela morte de centenas caras de jogavam bilhar prisioneiros ali. políticos a sangue Che Guevara frio em parecia nome um da Simi, revolução. Com a ajuda de Che, Parecia o Fidel seu consegue Madruga também. derrubar o governo cubano na base de tiro e muito sangue e implanta uma Tem um ditadura aspecto de socialista em doente Cuba ele, a né, partir velho? de É, 1959. tá com AIDS. E com essa fúria toda, nem a CIA conseguiu matar Fidel na invasão da Baía dos Porcos em 1961, resultando num grande fracasso americano que se vingou capturando Che Guevara na Bolívia e o matando. E como resposta a essas invasões, Khrushchev instalou Seu mísseis Covid. nucleares em Cuba para intimidar Kennedy, que sua vez fez um bloqueio total naval a Cuba, levando a negociações entre as duas potências com a retirada dos mísseis pela União Soviética. E toda essa tensão culminou com o assassinato de Kennedy no próprio solo americano, com seu vice Lyndon Johnson assumindo o poder em 1963. Johnson e seus sucessores ficariam marcados no conflito mais sangrento de toda a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. 20 anos de conflito, mais de 1 milhão de vietnamitas mortos e um rombo nos cofres públicos levou a uma forte pressão do Congresso e do povo americano para o fim da guerra. E entraria para a história Quer como ver, a ô primeira Chugueiras? derrota americana em uma guerra.
Na guerra do Afeganistão foi a vez dos soviéticos não resistirem à pressão e perderem. E a América do Sul, embora neutra, sentiu os fortes efeitos colaterais da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética eram ímãs que puxavam o mundo inteiro para perto deles. Só que esse equilíbrio de forças iria acabar com a chegada deles. A dupla comunofóbica, a fusão monárquica republicana perfeita, os vingadores capitalistas. Iron Maiden. Caralho, os caras chegaram pra brilhar. My Lord Reagan, você sabe que eu sempre fui um pouco estressada e sem paciência, não é? Verdade, Margaret. Os argentinos que o digam, Margaret né? Thatcher. Mas não se cobre tanto, minha amiga. Eu sei, mas eu quero ser mais tolerante, sabe? Aberta a novas ideias. Quê? Aquela donzela de ferro ficou para trás. Viva o Calma, Big comunismo! Viva o socialismo! Mata o homem. Abaixa a monarquia! Caralho. A panela, vai dar Polishop essa daí. Caralho. Pois é. Antiaderente. Onde estávamos mesmo, Reagan? Com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o comunismo estava com seus dias contados nesse planeta. Se o comunismo tinha que cair, teria que ser pelas mãos deles. Uma série de embargos e pressão econômica dos líderes das potências anglo-americanas colocaram o comunismo e a União Soviética contra a parede. Com a economia estagnada e sem chance de recuperação, o novo e moderado secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev viu que só tinha duas saídas para o futuro do povo russo: glasnost e perestroika. Gorbachev sabia que a economia russa precisava de uma reestruturação completa e que só uma abertura econômica salvaria o país, fora drenada para a área militar Lá na nos Praça anos Vermelha, anteriores. em Moscou. Isso deixou os movimentos O Putin nacionalistas ali com a soviéticos câmera. revoltados, causando uma ruptura social sem volta. A rendição soviética era iminente. Com o apoio americano e acordos amistosos de desarmamento entre as duas potências nos anos finais da década de 80, o clima de guerra não existia mais. Aproveitando a oportunidade, as revoluções de 1989 expurgavam os últimos governos comunistas que ainda existiam na Europa Oriental e Central. Mas ainda faltava um último ato real e simbólico ao mesmo tempo, e somente assim os empurrões entre as duas potências cessariam e a paz voltaria a reinar. Muro de Berlim? A reunificação alemã. É isso. Gorbachev concordou e finalmente uma última destruição aconteceria em 9 de novembro de 1989. Uma destruição mais do que esperada e muito bem-vinda, e que traria liberdade a um povo dividido e que sofria amargamente durante décadas. Diga aí que merda, A velho. queda do Muro de Berlim. Não é, macho, sofrido, hein, doido? A União Soviética não aguentava mais a pressão para acompanhar os americanos e, finalmente, em 1991, ela quebrou em pedaços. O mundo, felizmente, via o fim de uma era chamada Guerra Fria. Foram 44 anos de invasões, de conflitos e tensões que geraram milhões de mortos, redefiniram nações e o mundo. Mas o socialismo e a União Soviética foram derrotados e os países ocupados por eles se tornaram independentes e ganharam sua liberdade. Só que o terror deixado pelo comunismo nesses países foi tão grande que até hoje muitos deles proíbem o uso do símbolo comunista. Só que um momento se tornou lendário e acabou virando o cartão postal do fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim. Depois de ser completamente destruída e arrasada depois da Segunda Guerra Mundial e dividida em dois durante 40 anos, finalmente a Alemanha ganharia sua liberdade e poderia abrir suas asas para hoje se tornar a maior e mais forte nação da Europa. Com Matthew Guedes. Já os Estados Unidos se tornaram o único e incontestável dono do mundo. E continuam sendo, pelo menos até a gravação desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Cara, que canal do caralho. Que canal bonito, Cara, velho. Que canal bonito, Você fica preso velho. ao vídeo, velho. Vai Você se fica fuder, preso, velho. fica Vou dar o like entretido aqui. no